Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje, um canal que traz uma variedade de assuntos e eu tenho certeza que um deles vai te agradar. E hoje eu vou estar falando da certidão de casamento civil e a certidão de escritura pública de união estável. Antes de eu começar, eu peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificação para não perder as postagens que eu for colocando, compartilhe meu vídeo, que assim ajuda o meu canal, ok? Então vamos lá? Então vem comigo que eu vou estar explicando. Bom, tanto a certidão de casamento civil quanto a certidão, a escritura pública de união estável, ambas garantem os mesmos direitos para o casal, que são eles. Incluir o parceiro em planos de saúde ou de seguro e também no INSS. Partilha de bens em caso de separação ou falecimento. Pensão, né? Seja por causa de filhos menores ou por óbito do companheiro. A certidão de casamento civil, ela é feita pelo cartório civil. Já a escritura pública de união estável, ela é feita no cartório de notas. A diferença entre elas são que a certidão de casamento civil, ela é mais exigente. Tem que ter a presença de testemunhas, padrinhos. Nela você muda o seu estado civil para o de casado. Você adota também o sobrenome do marido, caso deseje, né? E caso termine o relacionamento, o casamento ali, exige o divórcio, onde você vai ter que contratar um advogado e ter que esperar pelo juiz assinar o divórcio, principalmente se envolver filhos ou bens. Já a escritura pública de união estável, ela não requer padrinho nem testemunhas. Ela não altera o estado civil, então se ambos forem solteiros, vão continuar solteiros. Você pode estar adotando o sobrenome do seu cônjuge. E já a separação ela é feita de uma maneira mais simples. Ambas permitem escolher o regime de bens. No caso do casamento civil, se escolher o regime de bens comunhão parcial, não necessita de um pacto antinupcial. Já se escolher outro tipo de regime de bens, é necessário apresentar o pacto antinupcial, que é feito através de uma escritura pública no cartório de notas. Vamos lá para os documentos. Eu vou estar falando primeiro do certidão de casamento civil, já que eu disse que ele é mais exigente e ele também é mais longo para mim estar falando, tá bom? Então vamos lá. No dia de marcar o casamento, é necessária a presença dos noivos e das testemunhas. E também vai apresentar uma planilha de dados, onde ela vai estar contendo ali dados dos noivos, das testemunhas e dos padrinhos. Essa planilha ela é fornecida pelo próprio cartório ali civil. Os documentos, vocês terão que estar levando tanto os originais quanto uma cópia, tá bom? Então vamos para eles. Documento dos noivos. RG. Eu costumo falar o RG porque é o documento mais simples que tem ali com foto, né? Mas você pode também estar levando o seu CNH, tá bom? Mas eu vou estar sempre falando em primeiro lugar o RG. Então são eles: RG, CPF, um comprovante de residência de cada um, sendo que pelo menos um dos noivos ele deve de estar residindo na cidade aonde se encontra o cartório que você vai estar dando entrada ali ao pedido.
O comprovante de residência, ele deve estar no nome da pessoa e são eles que são aceitos, né? Comprovante de água, de luz ou de telefone. Caso não esteja no nome do noivo, você deverá apresentar uma declaração firmada pelo proprietário ou um contrato de locação com reconhecimento de firma para ambos, tá? Ou um ou outro. No caso de noivos solteiros, cópia e original da certidão de nascimento, e ela deve estar atualizada e ter a validade de 90 dias. Para noivos divorciados, tem que ser a certidão de casamento com a verbação do divórcio, também atualizada e com validade de 90 dias. Noivos viúvos, a certidão de casamento com anotação de óbito e também a certidão de óbito do ex-cônjuge falecido. Essa certidão de casamento também tem que ser atualizada e também com validade de 90 dias. Documento das testemunhas. São 2 testemunhas para cada noivo. São cópia original do RG e do CPF. Quem pode ser a testemunha? Amigos, irmãos, parentes, menos os pais. Podem ser 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, desde que seja maior de 18 anos. Os documentos dos padrinhos também são os mesmos das testemunhas. E aqui na minha cidade, eu sou aqui do estado de São Paulo, o máximo de padrinhos são 2 para cada um dos noivos, tá bom? Caso você vá se casar com um estrangeiro, os documentos exigidos para ele são esses aqui. Se ele for solteiro, a certidão de nascimento, ou se ele for divorciado, a certidão dele de casamento com divórcio. Ambas certidões, elas devem de estar atualizadas também, com prazo de 90 dias. Essa atualização dessas certidões dele é feita no próprio país dele, tá? Não é aqui no Brasil. Então, ela já tem que vir de lá do país dele atualizada e com validade de 90 dias, para chegar aqui no Brasil ainda está valendo. Depois elas devem de ser apostiladas. Essa apostila também é feita lá, tá? E depois que já tiver tudo pronto essa apostila, essa certidão ela deve de ser traduzida por tradutores juramentados aqui no Brasil. Também eles precisam de um atestado do estado civil dele, que comprove que ele ou é solteiro ou é divorciado. Esse atestado ele é feito pelo consulado ou então por 2 testemunhas que declarem a próprio punho o estado civil dele. Se o estrangeiro ele tiver aqui no Brasil e ele já tiver também o RN, CPF, precisa apresentar, ou então, se ele não tiver, o passaporte com foto, né? Carimbo da Polícia Federal e com o visto válido. Ele também tem que apresentar o comprovante de endereço, que são eles, né? A água, a luz ou o telefone. E ele deve estar registrando no cartório de título a certidão, seja ela de nascimento ou de casamento, as traduções juramentadas e o atestado do estado civil dele. Caso o estrangeiro ele não fale o português ou tenha dificuldade em compreender ali na hora que o juiz for falar ou ele ter que assinar, ele deverá levar um tradutor público juramentado.
tanto no dia do encaminhamento dos documentos, quanto no dia da própria celebração do casamento. Esse tradutor ele tem que estar levando, né, os documentos dele, RG, CPF, e o credencial dele como tradutor público. Tem que ser também, né, os documentos dele, tanto originais quanto cópia. E também ainda, caso o estrangeiro ele more fora do Brasil e não possa estar comparecendo pessoalmente no cartório brasileiro, tanto para dar entrada no processo ou até mesmo no dia do casamento, seja por motivos diversos, né, por saúde, trabalho, outro motivo, ele deve apresentar uma procuração e essa procuração ela tem que ser lavrada pelo consulado com o fim de promover a habilitação tanto da aceleração a documentação ali do casamento, quanto na celebração, no dia, sendo necessária a presença do procurador, que é alguém que esteja aqui no Brasil para representá-lo. Esse procurador também ele vai ter que estar levando os documentos dele originais e cópias, tá bom? Vamos agora estar falando da escritura pública de união estável. Essa ela é mais curtinha e mais simples, né? Então vamos lá então. Quanto aos documentos, o processo é o mesmo, né? Tem que estar levando cópias e o original. Então vamos lá. O RG, CPF e comprovante de endereço, mesma coisa do civil, onde pelo menos um dos noivos ali residam na cidade onde está fazendo o pedido ali da escritura. Certidão de nascimento, caso seja solteiro, ou certidão de casamento, caso for divorciado. E no caso de estrangeiro, a mesma coisa também, né? O RN, CPF ou passaporte com carimbo da Polícia Federal e a validade do visto. As certidões, tanto de nascimento ou de casamento, falando que ele é divorciado, conforme o estado civil dele, traduzidas, apostiladas, e é só isso. Vamos falar agora, para estar agendando demora quantos dias, né? Então vamos lá. No cartório de nota ele é mais rápido. Assim que já entrega a documentação, pode ocorrer na próxima semana. E ele é feito durante a semana, onde o tabelião, ele que vai estar ali escolhendo o dia da semana e falando para você, se você pode ir naquele dia ou não. Já no casamento civil, no prazo para agendar é de no mínimo 20 dias antes da data do casamento e no máximo 90 dias. Você pode estar escolhendo a data do casamento, porém é importante uma coisa. Dependendo do mês que você vai querer casar, quanto mais antes você estiver agendando ali, levando a documentação e agendando, é importante estar garantindo, porque se for um mês que é muito concorrido, pode ser que naquele mês não haja vaga para você, porque tem um limite ali de quantidade de pessoas para estar casando no dia, né? Então, por exemplo, vamos dizer que seja um mês bem concorrido, que nem o mês de maio, né? Que diz que é o mês das noivas. Então, se você demorar, pode ser que você não consiga ali uma vaga para você naquele mês. Tá certo? Aqui na minha cidade, o casamento no civil, ele é realizado somente à sexta-feira ou então no sábado.
Talvez da onde você esteja me vendo aí em outro estado, outra cidade, possa ser que tenha durante a semana, mas aí você vê direitinho aí com o seu cartório, ok? Bom, eu vou estar falando aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia do valor. Esse valor estou falando no dia de hoje, né, do ano de 2026, e ele costuma sofrer alteração, né? Então, o ano que vem ele vai estar sofrendo uma alteração e pode ser que ele suba um pouco. E também, se você é de outro estado, pode ser que ele seja outro valor, tá bom? Eu estou falando esse valor que é aqui na minha cidade, e eu sou aqui do estado de São Paulo. Se você for de outro estado, então pode ser que seja um outro valor, tá bom? Mas é esse. Aqui hoje o valor ele está R$ 614,71. Caso você não tenha condição de estar pagando esse valor, você deverá levar a sua carteira de trabalho e o seu último lerite no cartório civil para eles fornecerem uma declaração de pobreza e o custo sair gratuito para você. Caso você não tenha o lerite, né, para estar comprovando, então você deve ir até o CRAS da sua cidade e aí eles vão estar dando para você uma comprovação da sua condição para você estar levando no cartório. Ou ainda, quem sabe, né, se você ainda não tem o olerite, você falar ali com o atendente do cartório, né, tentar explicar para ele que o seu serviço não fornece olerite, para ver se eles forneçam para você essa declaração e assim a sua documentação ali sair gratuito para vocês. Eu falei bem resumidinho, né, sobre a certidão de casamento civil, quanto a certidão de união estável e os documentos bem resumidos. E espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal. E obrigado por ter assistido e até a próxima.